Boa tarde, mais uma vez, módulo 1, 2, 3, bem-vindos à nossa aula, tudo bem? Já tiveram aula hoje, professora Nayara, Cecília e Jefferson? Vamos começar agora na parte de pecuária. Hoje teremos a nossa aula toda voltada para a parte de bovinocultura. Módulo 1 e módulo 3 estão já aprendendo sobre essa disciplina. O módulo 3, inclusive, já teve a oportunidade de ver uma aula semelhante. Módulo 2 ainda não, né? Mas vocês se recordam lá do módulo 1, o que a gente viu de introdução à zootecnia, o que a gente viu na bovinocultura. Na bovinocultura, temos a possibilidade de trabalhar dois produtos, leite e carne. Nosso foco hoje é a bovinocultura de leite. O leite é o produto final, o produto que chega para o consumidor, na sua forma pura ou nos seus derivados. O queijo, o iogurte, leite de várias maneiras, o leite condensado, o desnatado, enfim. Aqui nesse processo que nós vamos acompanhar hoje, no processo de ordenha, é onde acontece a grande diferença entre a qualidade do produto final que chega na mesa do consumidor. Claro que o processo todo é envolvido, né, em manter boa produção e boa qualidade, mas aqui a gente tem muito risco de contaminação. Contaminação do leite. O leite é um produto perecível, é um produto que é usado na nossa alimentação no dia a dia, mas também é usado para alimentação de pessoa doente, que alimenta por sonda, de recém-nascido. Então, prezar pela qualidade do leite é um dos pontos mais importantes, certo? Falando da ordenha, né, da forma que vai ser, acontecer essa ordenha. A ordenha na bovinocultura, ela pode ser de maneira manual ou automática. Aqui a gente tem hoje exemplo de ordenha mecânica. A ordenha mecânica, ela acontece, como vocês podem acompanhar ali, sem o contato direto ali de quem está ordenhando com os animais. Quais são os processos que nós vamos comentar aqui rapidamente, depois eu explico passo a passo para vocês assim que finalizar. Ponto principal, higiene, não é verdade? Nós estamos em período de chuva, tem muito barro. É normal que venha contaminação ali do teto da vaca, tanto por sujidade, como por micro-organismos, bactérias que moram ali na pele. Mas que a gente não quer que essas bactérias estejam presentes no leite. Além de contaminação aí por germe, bactéria, micro-organismos, a gente tem outra questão. Quero que vocês reparem na força com que acontece a ordenha, acho que não tem nenhuma ainda, né? A hora que começar vocês vão ver. Na força com que acontece o movimento e na pressão do vácuo que tem no teto da vaca. Quando a gente tem ali uma vaca que não está saudável ou um vácuo que é forte demais, a gente vai ter no leite presença de células de descamação que vão vir lá do interior do teto, lá de glândula mamária, que vão contaminar nosso leite também. Queremos leite de qualidade, certo? Inclusive, o produtor recebe por isso. Quanto melhor a qualidade do leite, a depender da cooperativa, maior vai valer o litro. Então, nós iniciamos aí com a limpeza, quando a gente tem, né, presença ali de barro, de sujidade, a gente lava o teto da vaca, mas não lava o úbere da vaca. Por quê? Porque se a gente for jogar água lá no úbere da vaca, lá em cima, que está cheio de sujeira, porque estamos na época de chuva, isso é normal, vai escorrer toda aquela sujidade lá de cima, trazendo barro, trazendo ali resíduo de fezes, resíduo de urina e vai favorecer para toda essa sujidade entrar no teto da vaca. Isso não é bom, nós vamos entender por quê. Então, no caso, quando a gente tem, né, acúmulo ali de barro, de sujidades, a gente lava só o teto da vaca, retira essa sujidade e depois a gente realiza o que nós chamamos de pré-dipping. O pré-dipping é quando a gente usa ali uma substância que vai higienizar esse teto da vaca para a gente poder iniciar a ordenha. Quero a ajuda de vocês, principalmente módulo 3. Antes da gente fazer o pré-dipping, vocês lembram o que a gente tem que fazer?
Lavou o teto, beleza, mas tem mais uma coisa ali que é importante nessa hora. Exatamente, Renato. Fazer o teste para a gente ver se essa vaca tem mastite ou não. A mastite, pro módulo 1 que está chegando agora, é inflamação ali de glândula mamária, inflamação, infecção de glândula mamária. Isso causa problema no leite e isso causa problema na vaca. Temos dois tipos de mastite. Mastite clínica, a vaca nitidamente doente, com febre, não come, prostrada. Um leite com grumo, e é aí que entra o teste da mastite clínica, que acontece antes do pré-dipping, em que o ordenhador vai lá e tira alguns jatos, 3, 4 jatos de cada teto, que pode ser realizado em uma caneca de fundo preto. Por que uma caneca de fundo preto? Porque isso facilita a gente visualizar grumos de leite que pode ter ali. Todo mundo aqui já bebeu leite? Leite tem grumo? Tem pelota? O leite é liso, né? É ralo. Quando a gente tem um leite com um aspecto diferente disso, essa vaca tem problema. E a gente consegue identificar isso de maneira muito fácil aqui, no teste da caneca de fundo preto. Realizado o teste, a gente já sabe responder a seguinte pergunta: essa vaca tem mastite clínica ou não? Em caso dessa vaca não ter mastite clínica, a gente realiza então o pré-dipping e começa o processo de ordenha com a colocação das teteiras. Ó, vocês podem acompanhar, né? No segundo animal já foi feito então todos esses processos, já foi colocado a teteira e é necessário respeitar a pressão com que essa ordenha vai ser realizada, né? O vácuo que essa ordenha vai ser realizada. Vácuo forte demais vai trazer muita célula de descamação, vai lesionar o tecido e vai favorecer aí inflamações futuras ou contaminação do leite. E um vácuo fraco demais vai fazer com que fique retido uma parte do leite que está ali no úbere da vaca. Esse leite ali que fica retido não é legal. Vai funcionar ali como um meio de cultura para proliferar mais bactéria e essa vaca desenvolver mastite. Vaca com mastite precisa ser retirada da ordenha, precisa ser tratada. Mastite clínica, que é visualmente identificável, tanto pelo teste da caneca, como pelo que a gente vê da vaca, né? A vaca prostrada que não come, que se isola, que está mal, nitidamente mal. O tratamento de mastite a gente vai comentar melhor na aula teórica, mas envolve não utilizar o leite ali, a gente realiza a ordenha, mas não mistura esse leite no mesmo do restante do rebanho. Trata sistemicamente com antibiótico. A depender do antibiótico, precisa ser respeitado ali o período de carência, porque tem antibiótico que vai eliminar ali substância no leite, isso não é bom. Então, existe antibiótico que é zero carência, existe antibiótico que tem carência de, por exemplo, 3 dias, 7 dias, a depender da medicação que a gente for utilizar. Se tiver mais dúvidas, vocês vão falando, pode falar. Ela ordenha ela normalmente, despreza o leite? Despreza o leite, exatamente. Nós vamos descontaminar todo a parte de teteira que entrou em contato com aquela vaca, mas a gente também não pode deixar de realizar a ordenha da vaca com mastite, porque senão aquele leite vai ficar represado ali e o leite vai servir como meio de cultura, então vai ter mais bactéria ainda, vai ficar mais difícil tratar. Então, você tem uma mastite aqui, você solta ela, deixa lá, depois você tirou tudo, aí você põe ela, porque aí depois já vai lavar a ordenha e não tem... Esse é o João, tá, gente? Ele vai fazer uma participação especial. Professor, esse leite ele pode ser usado no terreiro, fala, né? Esse leite está contaminadíssimo. Mas nem para bezerro, vamos pôr para bezerro, não pode usar isso. Não, em fazenda de alta produção, em que se faz tudo da maneira correta, não. Esse leite é descartado. Porque esse leite está ali cheio de contaminação. Vamos pensar que lá no bezerreiro nós vamos ter bezerras jovens que estão ali na fase que é muito importante um desenvolvimento e manter saúde. Se a gente entra lá com leite contaminado,
Diarreia, vai adoecer, vai perder peso, vai desidratar. Né? Camilo, e tem um tipo de tratamento para mastite também, que é uma pomada que insere no... Que é local, sim. Aquela também, depois do tratamento, que a vaca já estiver boa, também ela tem que respeitar o período, assim, por conta do que é um antibiótico, essas coisas. Não, como ela é de efeito local, geralmente não tem carência. Via de regra, não. Se passar despercebido uma vaca com mastite e misturar com outro leite. O que vai acontecer? Primeiro que vai contaminar outras vacas. Olha, vou repetir a pergunta para quem não ouviu. Ele perguntou o seguinte: se a gente não identifica uma vaca com mastite aqui e segue a ordenha e o leite dessa vaca vai para o tanque, a gente continua a ordenha normal, o que acontece? Primeiro que o leite do tanque vai ficar muito contaminado. Toda vez que é feita a coleta do leite pelo leiteiro, se faz avaliações ali de contagem de bactéria e de contagem de célula somática, que são essas células de descamação. Se tem leite com vaca de mastite ali, essa contagem vai subir muito. Em alguns casos, o leiteiro nem leva esse leite, perde tudo porque está contaminado. Segundo ponto, essa vaca com mastite, se a gente não identificou, as teteiras que foram utilizadas ficaram todas contaminadas, vocês concordam? Então as vacas que vierem na sequência também vão se contaminar. E aí a gente vai ter o problema não de um animal, né, mas de vários. Por isso que o teste para identificação da mastite clínica é feito em todas as ordenhas e em todos os animais. Se for uma propriedade que realiza ordenha 3 vezes no dia, todos os animais serão testados 3 vezes no dia. O outro lado da história é a mastite subclínica, sutil, disfarçada. A gente olha para a vaca está ótima, não apresenta nenhum sintoma. A gente olha para o leite está bom, não tem grumo, não tem alteração de cor, não tem alteração de textura, mas a mastite está ali. O que ela vai causar? Ela vai causar uma diminuição na produção, mas vai ser uma diminuição sutil. Então a gente vai perder dinheiro sem perceber que está perdendo dinheiro, se não for identificado. Para isso existe um teste específico que é realizado mais ou menos a cada 30 dias, 40 dias, em que a gente coloca o leite reagindo com uma substância. Esse teste chama California Mastitis Test. Quando esse leite reage com essa substância, a gente sabe que essa vaca tem mastite subclínica, precisa ser tratada. Se não reagir, é porque a vaca está saudável, está tudo bem, a gente segue como manda o figurino, segue com a ordenha normal, certo? Pode perguntar. Muda a coloração ou ele Muda a coloração e muda a textura. Na aula teórica, eu tenho para mostrar para vocês um vídeo de como que é feito. E o quanto muda a coloração, muda a textura, fica bem diferente, é bem nítido o leite saudável do leite da vaca com mastite subclínica. Ô Camilo, eu já vi casos de mastite e o Uber da vaca se travou e virava pus, sabe? Quem está esgotando aquilo ali é o grau dele ou é um outro tipo de mastite? É o grau. Acontece que a glândula mamária fica super inflamada, super infeccionada, precisa tratar. Se esse animal não é tratado ou se esse animal não respondeu ao tratamento, essa infecção local piora a nível de que, além da contaminação ali, da presença de pus, igual você comentou, a gente começa a ter fibrose, a ponto desse animal perder o teto, de não ter como recuperar aquele teto mais, por conta de tanta lesão tecidual que ficou ali. É como se o teto perdesse, como se a glândula ali perdesse a capacidade de produzir leite, porque ela ficou tão inflamada e em uma cicatrização com tanta fibrose. O que é isso? Um tecido que perde elasticidade, que fica endurecido e que perde a sua função, que no caso é produzir leite. Vamos seguir então para a parte do pré-dipping, em que a gente já identificou se esse animal tem mastite clínica ou não. Colocando aí que não identificamos mastite clínica, passamos para a parte do pré-dipping.
em que é feita, né, a desinfecção ali, a descontaminação daquele teto. Colocada ali a teteira, a gente vai, então, realizar a ordenha em si. No caso aqui, a hora que finalizar, nós vamos entrar lá para vocês verem com detalhe. Mas no caso aqui, a gente vai, né, ter esse leite passando pelos dutos. Esse leite vai, de maneira automática, passar. Vou confirmar se é automático ou não. Eu dou a informação correta. Mas esse leite vai ser armazenado no tanque de refrigeração. A temperatura ideal para esse leite ficar refrigerado é de 4 graus. Por que 4 graus? Porque nessa temperatura a gente evita a proliferação dessas bactérias que podem estar ali. Vamos lembrar que esse leite, ele não vai estar totalmente livre de bactéria, mas a gente precisa ter um controle. E é aí que a gente consegue identificar o nível de qualidade desse leite. Quanto melhor a qualidade, menos contagem de célula de descamação a gente vai ter, menos contagem de célula bacteriana, de bactérias ali a gente vai ter. A ordenha de cada vaca vai levar em torno aí de 6 a 10 minutos. E depois que finaliza o processo de ordenha, pela pressão que foi realizada ali no momento da ordenha, esse teto vai ficar com o esfíncter. O esfíncter é o canal por onde vai sair o leite, certo? Vai ficar mais aberto que o normal. Na rotina, durante todo o dia, esse esfíncter tende a ficar bem fechado. No momento pós-ordenha, é natural que aconteça um relaxamento. Esse esfíncter fica mais aberto. E esse esfíncter mais aberto é um prato cheio para entrar bactéria, sujeira, fezes, urina, barro, certo? Então, o que a gente usa como forma de driblar esse problema, né? Levando em conta que esse esfíncter vai demorar aí uns 10 minutos para poder contrair novamente. Ao final da ordenha, o recomendado é a gente aproveitar esse momento para oferecer água para o rebanho e oferecer também, né, a silagem quando for o caso. Primeiro que a água vai ser o componente mais importante no quesito nutrição. O módulo 3 está lembrado da gente falar disso? Sem água, não tem nenhuma reação dentro do organismo animal. Sem água, não tem leite, porque o leite, em sua grande maioria de composição, é água. Se falta água, esse animal não desenvolve saúde direito, esse animal não produz direito e essa produção de leite vai ficar comprometida. No pós-ordenha é o momento que essa vaca tem mais sede, é o momento ideal para a gente fornecer água e o animal ingerir, porque está com muita sede ali. Então, mais ou menos 40% da ingestão total de água do dia vai acontecer no pós-ordenha. Segundo que, quando esse animal sai da ordenha e ele está lá no coxo, tomando água ou comendo a silagem, ou seja lá o alimento que tiver ali disponível, esse animal está de pé. Enquanto esse animal está de pé, isso dá o tempo para o fechamento do esfíncter, do teto, que demora mais ou menos 10 minutos. Ou seja, quando esse animal sair do estábulo, sair da estrutura que tiver, para voltar para o piquete ou para voltar para o barracão, independente da estrutura, se esse animal deitar, se esse animal tiver contato com barro, se esse animal tiver contato com fezes, urinas, aquele esfíncter já está contraído, aquele esfíncter já está fechado e com isso a gente reduz muito a contaminação aí que vai levar a mastite clínica, mastite subclínica, certo? Dúvidas, comentários? Durante a ordenha, você sabe que finalizou o processo, é visual? Ah, sim, vai cair muito a pressão do vácuo ali que está acontecendo no teto da vaca. A ordenha ali embaixo é transparente, então você vê que o leite está acabando. Visual dela aqui, visualmente você vai ver que não tem mais. Existe inclusive removedor de teteira automático, em alguns lugares tem. Aí você põe, aí ela sai sozinha. Falta só um animal e eu quero que vocês reparem na última vaca que entrou agora, que o teto está de uma cor diferente, está meio laranja.
Repara para vocês verem. Aquela coloração ali é por conta do pré-dipping. Foi utilizado uma substância à base de iodo e por isso que a gente tem essa coloração. Quando finalizar ali a parte de ordenha, a gente vai entrar lá para vocês verem de perto, né, o kit das teteiras e como que vai funcionar. Ela está com probleminha no teto esquerdo da frente. Está em tratamento. Está em tratamento, perfeito, perfeito. Tá com mastite? Sim, estava comentando agora. Bom, pessoal, a última vaca, não por acaso a última, foi diagnosticada com mastite recente. Então, essa vaca já está em tratamento, já está em processo de recuperação. Ela fica por último, aquilo que nós comentamos, para não contaminar as demais, né, para ter o leite ali descartado. Querem comentar? Módulo 3? Do começo ao fim também tem higienização, né? Igual eu vou com o colega meu buscar leite de vez em quando, chegar lá, pode chegar só com 7 graus, e tem que lavar a mangueira para poder fazer a carga de tudo. E lá é feita a avaliação também, da latina. Exatamente. Quanto mais tecnificado, mais controlado vai ser todos esses processos. No final da ordenha, né, quando finaliza, assim como no início a gente tem o pré-dipping, vai ter o pós-dipping, outra substância que a gente vai colocar ali no teto da vaca para evitar que tenha contaminação, né? Evitar que enquanto esse esfíncter esteja relaxado entre micro-organismos ali para contaminar, causar mastite clínica, subclínica, etc. O contaminado fica até o produtor, né? O leite que está dentro Sim. do se é contaminado, dá o desconto lá na... Dá, desconta, isso. Tem alguns testes que são feitos no momento que o leite vai para a cooperativa. Então, o próprio leiteiro realiza alguns testes básicos para saber se vai levar esse leite ou não. Quando esse leite chega lá na cooperativa, chega na indústria, aí tem uma bateria de teste para detectar essas contaminações que a gente comentou aqui, de bactéria, de célula somática, que são as células de descamação, e também para detectar o quê? Oi? Água no leite e outros compostos que se usa para... que palavra que a gente pode usar? Fraudar. Então, fraude no leite existe com água, com urina, com água oxigenada, um monte de substância aí para fazer render. Mas tudo isso, todas essas substâncias, ainda que em pouca quantidade, são detectadas lá na indústria e aí o produtor é penalizado, né? Outra coisa é o quanto se paga pelo litro do leite. Quando a gente fala de produção em alta escala, né, com muita tecnificação, se esse leite for de boa qualidade, de ótima qualidade, esse produtor vai receber mais por isso. Então, se vem algum teste que mostra um nível mais alto de contaminação do que a gente comentou, né, bactérias e células de descamação, é descontado também, porque um leite de maior qualidade é um leite que vale mais para a indústria. Todos os caminhões que brecam no leite, eles pegam a amostra. Uhum. No caso desse fazendeiro lá, no fazendeiro pequeno, aí viu que deu antibiótico no leite. Perdeu o caminhão inteiro e a empresa dá o prejuízo. Tem que pagar, tem que pagar. Aí perde o caminhão inteiro. Sim, porque já está junto, né? Exatamente, é antibiótico também. Respeitar o período de descarte. Se o antibiótico tem descarte 7 dias, isso quer dizer que durante 7 dias aquele leite não pode ser consumido, não pode ser comercializado. Se é identificado testes ali com presença de antibiótico, essa propriedade é penalizada, porque tem essa necessidade de manter boa qualidade, principalmente do ponto de vista aí das contaminações. O que é o problema do antibiótico? A bactéria é muito esperta e inteligente, ela se adapta. Quando a gente usa um antibiótico de maneira errada,
Isso quer dizer, em uma dose errada ou por um período errado, essa bactéria se adapta a isso e fica mais forte a essa situação. Isso vale para animais, isso vale para pessoas. Quando a bactéria fica muito resistente, chega um ponto em que ela não morre com antibiótico nenhum. Vocês já ouviram falar de superbactérias hospitalares, que a pessoa toma um monte de antibiótico e nada resolve? É disso aí que nós estamos falando. Então é uma ameaça para a produção, mas é uma ameaça também para a saúde do ser humano. Então por isso que não se compra antibiótico sem receita, por isso que a gente tem que tomar o antibiótico nos dias que estão prescritos e também seguir esse mesmo raciocínio com o tratamento animal. Se o animal precisa de um antibiótico, a gente segue a prescrição da maneira que tem que utilizar o produto e respeitando também o descarte, porque aquele leite fica com antibiótico. Mas é uma quantidade que não vai matar a bactéria, que vai só fortalecer a bactéria, porque ela vai ficar mais esperta, ela vai deixar de responder à ação daquele medicamento. Isso na prática, né, é desesperador. Alguém ter um problema, seja animal, seja pessoa, precisar do antibiótico e a medicação simplesmente não fazer efeito. Certo? Mas se o leite tem uma propriedade, mistura com de outros durante a hora que o caminhão vem. Mistura. Por isso que o próprio leiteiro já faz alguns testes de triagem, para saber se pode pegar o leite ou não. Porque se não puder, leva, mas tem uns que já faz ali na hora, os mais básicos. Passou no teste, põe no caminhão, mistura com o leite de todo mundo que está ali e leva para a indústria. Chegou na indústria, considera aquela amostra que foi retirada. Se tiver naquela amostra alguma adulteração que comprometa o caminhão inteiro, esse produtor é cobrado pelo leite de todo mundo que estava ali. Por isso que é tão sério, né? Ter que controlar e ter que, né, pensar nessa questão da higienização, de não contaminação por sujidade, bactéria e também no controle aí de medicação, antibiótico e período de descarte. Então dá para saber qual propriedade tem que ver a contaminação? Sim, tem a amostra individual também. Dá para saber, dá para identificar. Você ordenha a vaca para mastite, com que é desinfetado a ordenha? Olha, dá para usar produto à base de iodo, dá para utilizar a base de clorexidina ou com outras diluições. Na nossa aula teórica tem uma tabelinha com todos, porque tem vários produtos que dá para ser utilizado. Esse que deixa uma coloração laranja, a gente sabe que é a base de iodo. Todo leite que vai lá para a indústria, pasteurização pessoal, todo leite vai pasteurizado, vai a 6 graus. Se vai para a indústria, sim. Todo leite vai passar por esse processo. Pós-pasteurização, a contaminação faz toda bactéria. O que está ali, sim. Por isso que não pode ser um leite muito contaminado. Porque a depender do nível de contaminação, a pasteurização não vai ser suficiente. A pasteurização, ela ajuda na conservação. Porque se a gente tirar o leite aqui agora, que está ótimo, mas a gente deixar ele a temperatura ambiente, ele vai perder muito rápido. A pasteurização ajuda para que a indústria consiga trabalhar esse leite com algum tempo útil de conservação. Agora, a questão de micro-organismo é controlado muito mais antes de chegar nesse processo. Ajuda também, mas em um nível de alta contaminação, esse leite não vai servir. Vamos esperar finalizar então, acho que já finalizou, está sendo realizado agora o pós-dipping. E aí nós vamos entrar lá para vocês verem questão da estrutura. Por que que a gente está aqui? E eu quero falar para vocês que a gente só está aqui porque aqui é o campus da escola. Porque em uma propriedade, né, que não tenha essa finalidade de ensino, a gente nem estaria aqui vendo do jeito que nós estamos aqui. Porque durante a ordenha tem um hormônio que fica alto, chama ocitocina,
que vai fazer com que o leite desça, com que aconteça ali a descida do leite para ser ordenhado. Esse hormônio, ele pode ser bloqueado por um segundo hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. E o que causa estresse? A gente aqui está causando estresse agora. Presença de pessoas estranhas, barulho excessivo, presença às vezes de outros animais, se a gente tivesse aqui outras espécies junto, iria atrapalhar também. E vaca gosta muito de rotina, então todo dia no mesmo horário, a mesma pessoa fazer o mesmo processo. O barulho, exatamente, esse barulho já estimula para começar ali a vaca entender que está na hora da ordenha, que pode liberar esse hormônio que é a ocitocina para acontecer a descida do leite. Quando a gente, oi, Lucier, tudo bem? Quando a gente tem altos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, a ocitocina ela é bloqueada. Isso quer dizer que o leite pode ter comprometimento ali, né? O volume do leite pode ficar comprometido em relação à descida do leite. E em vacas de alta produção, pode até acontecer de, nos próximos dias, esse rebanho começar a apresentar mastite. Porque o estresse não deixa o leite descer 100%. Aquele leite que fica retido, aquele leite residual, serve como meio de cultura. E aí a bactéria se prolifera ali, causando mastite clínica. Então aqui nós estamos acompanhando, mas não estamos todo mundo lá, por essa questão aí de nível de estresse, de alteração de rotina desse rebanho. Mas depois que finalizar, a gente entra lá para vocês acompanharem. Inclusive, algo que favorece muito, né, no processo de ordenha é ter o fosso, que é essa estrutura mais baixa. Vocês repararam que o ordenhador, ele fica da altura ali do úbere da vaca? Isso favorece trabalho, isso evita de ter algum tipo de acidente, algum tipo de lesão, né? Segurança para os animais, segurança para quem está trabalhando. Tem vários tipos de estrutura de ordenha que a gente vai ver aí nas aulas teóricas. Algumas que são com bezerra ao pé, algumas que são aí, né, manual, que a gente não tem nenhum tipo de estrutura. Dá para trabalhar sim, mas claro que quanto mais tecnificado, melhor a gente consegue conduzir esse rebanho, melhor vai ser a qualidade do leite, maior vai ser o controle ali, né, tanto da parte de saúde como da parte nutricional e de produção que esse rebanho vai apresentar. No Brasil, o leite tirado manual com ordenha já é obrigatório? Só ordenha ou tem alguns produtores que tiram manual ainda? Ainda tem ordenha manual. Só que a gente tem aí uma porcentagem disso que utiliza esse leite para subsistência, para consumo próprio. Para a indústria, de maneira geral, não. De maneira geral, não. Porque não dá para ter todos esses controles, né, de qualidade, de teste. Mas a nível aí de produção de queijo ou de indústrias mais caseiras, assim, ainda tem. Pode passar aí? Vamos entrar, pessoal? Bom, então aqui nós temos fixo aqui na ordenha 1, 2, 3, 4, 5 vacas, certo? Se a gente tivesse um rebanho mais numeroso, essas vacas estariam posicionadas aqui nesse corredor. E para cada conjunto de teteiras nós temos 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode revezar os lados em que o ordenhador vai trabalhar. Eu vou passar de lá para mostrar para vocês. Bom, então, a gente trabalha aqui, né, por conta de ter o fosso na linha, o úbere está na linha dos olhos. A gente faz o início com a lavagem do teto. Tá vendo que o úbere também tem barro? Claro que tem barro, a gente está em período de chuva. Mas a gente inicia, então, com a lavagem dos tetos. A gente realiza o teste da caneca, em que a gente tira alguns jatos, aqui já seria suficiente. A gente tira ali 3, 4 jatos de leite e avalia o aspecto, se tem grumos ou não. Não tem grumos, isso a gente vai realizar em todos os tetos, tá, gente? Eu fiz em um aqui para exemplo, mas a gente realiza em todos. Não tem grumo,
Realiza então o pré-dipping. Acho que a gente tem uma aqui. Em que o teto vai encaixar dentro para poder ser realizada a limpeza. Realizou o pré-dipping, a gente seca e inicia a ordenha. Coloca, né, o conjunto de teteiras e o leite vai passar por aqui, que é transparente. Então a gente vê o volume que está passando. Ao final da ordenha, esse volume reduz. A gente retira o conjunto de teteiras e faz o mesmo processo com o pós-dipping, para manter esse teto limpo e evitar essa contaminação posterior. Aqui a gente tem uma rotina que favorece a parte animal, favorece o trabalhador, e a ordenha que hoje está mais lenta porque nós estamos aqui para aula prática, né? Mas geralmente os animais permanecem aí cerca de 8 minutos. A gente utiliza um kit de teteira para os dois lados e sempre considerando aí, né, a descontaminação. Certo? Vocês têm dúvidas, comentários? Vou passar para lá então. Pessoal, vocês têm dúvida, comentário, curiosidade? Aqui na prática a gente foca mais em mostrar para vocês, mas principalmente pessoal do módulo 1, na aula teórica a gente tem uma aula só disso, e pessoal do módulo 3 já tiveram uma boa ideia de manejo de ordenha. No módulo 3 a gente intensifica esse conteúdo também na aula teórica, certo? Se vocês não tiverem mais dúvida, a gente finaliza por aqui a aula de bovino, mas vocês vão ter a aula de topografia agora na sequência com o professor Marcelo. Beleza? Obrigada, pessoal. Até a próxima aula.